Questão 10. Um objeto de teste percorre o trajeto SRQPNM, conforme a figura a seguir. Nos trechos circulares, o objeto move com velocidade constante. O que a questão está querendo dizer? Que nos trechos circulares, o corpo move com velocidade constante. Ele está querendo dizer que nesses trechos, o corpo vai ter uma aceleração centrípeta, mas não terá a aceleração tangencial, que é a aceleração responsável pela variação do módulo da velocidade. Então, nos trechos curvilíneos, vai existir somente aceleração centrípeta, porque o corpo vai fazer esse movimento com velocidade constante, em módulo, né? Obviamente. Então, se a gente parar para pensar aqui, deixa eu colocar de verde a representação da velocidade, de S para R, o cara está deslocando para a direita. Neste ponto lateral da curva, vou colocar a velocidade para cima. De P para Q, a velocidade vai estar aqui para a esquerda. De P para N, velocidade vai estar para cima, neste ponto. De N para M, a velocidade vai estar para a direita. Então, essa setinha verde, ela está representando nossa velocidade, só para a gente compreender melhor a nossa discussão aqui. E o que a questão já afirmou? Que nos pontos de curvatura, só existe aceleração centrípeta. Então, neste caso aqui, no trecho RQ, o corpo vai ter uma aceleração centrípeta, que é uma aceleração perpendicular à velocidade, e no ponto P e N também terá aceleração centrípeta. Obviamente que nos trechos retilíneos não vai existir essa aceleração centrípeta, porque o corpo não está fazendo curvatura alguma. Legal. E nos trechos retilíneos, desloca-se em movimento uniformemente variado. Então, ele está querendo dizer que nos trechos retilíneos, o movimento é uniformemente variado. Então, o que eu posso concluir com isso? Que nos trechos retilíneos, a aceleração centrípeta, que será zero, porque ele não está fazendo curva alguma, e existe uma aceleração tangencial, porque é essa aceleração tangencial que está alterando o módulo da velocidade. Tranquilo? Então, vamos lá. Essa aceleração tangencial, ela poderia estar no sentido da velocidade ou contrário à velocidade. Vamos continuar lendo a questão para entender o que acontece. Ele vira e fala assim, que o corpo parte do repouso no ponto S, então deixa eu colocar aqui uma estrelinha para pensar no corpo, partindo de S, e a velocidade dele inicial, então, é zero. Se ele tem um movimento uniformemente variado nesse trecho, se a velocidade é zero, ele está ganhando uma aceleração tangencial no sentido da... Ele tem uma aceleração tangencial no sentido da velocidade. Foi? E aí, ele chega no ponto R com uma velocidade V. Então, ele varia de 0 até V. A velocidade dele neste ponto, ela variou, vou até colocar assim, para ficar mais claro, ela variou de 0 a V. Nessa única quadrícula que ele andou.
A velocidade variou de 0 até V. Chegou em R com velocidade igual a V, ele manteve V em módulo até Q, e depois de Q para P, ele vai acelerar novamente, vai gerar uma aceleração tangencial novamente. Aí ele vira assim, atinge V no ponto R, entre o ponto Q e P, ele vai acelerar até atingir uma velocidade 2V. Então, aqui eu vou marcar também, existe uma aceleração tangencial no sentido da velocidade, e neste trecho, a velocidade, ela vai de V até 2V. Então, o que eu posso afirmar aqui? Que a variação de velocidade que o corpo teve entre S e R foi a mesma variação de velocidade que o corpo teve entre QI e P. A variação de velocidade, não estou falando que é aceleração. Continuando aí. Velocidade de 2V, né, em P. Continuando. De N a M, ele desacelera parando no ponto M. Então, no ponto N, ele começa a gerar uma aceleração contrária à velocidade, e essa aceleração faz com que a velocidade vai de 2V até 0. Até entrar em repouso. Beleza? Ok? Então, vamos pensar o seguinte, continuando. Na figura, as linhas tracejadas são equidistantes e distanciadas de D. Então, quer dizer que cada quadrícula vale D. A maior e a menor aceleração do objeto em valores absolutos. Ou seja, ele quer o maior e menor módulo de aceleração que este corpo vai sofrer ao longo do trajeto. Qual vai ser a maior e a menor aceleração? Legal? Para isso, nós temos que saber como calcula a aceleração centrípeta e como calcula a aceleração tangencial para eu chegar no maior valor possível de aceleração, tá bom? Vamos pensar primeiro nas duas acelerações centrípetas. A aceleração centrípeta, ela é calculada como velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Pelo raio. Legal. Vamos tentar analisar esses dois movimentos. O movimento que é de R, vou colocar maiúsculo, R até Q, ele tem uma velocidade V, esse é o valor da velocidade, e esse raio, ele vai ser igual a D sobre 2. Sim ou não? Vamos tentar enxergar aqui a D sobre 2. Por que eu estou falando isso? Porque a curva que ele fez foi uma meia curva, um meio círculo. E se a gente parar para pensar, a distância entre uma extremidade, a distância diametral, né, que é a reta que passa no centro da curvatura desse círculo, ela vai ser exatamente a distância, essa distância D, de uma quadrícula. Como o raio é metade do diâmetro, o raio dela vai ser D sobre 2. Legal. Pensando no trecho P
N. A velocidade que o corpo faz essa curva não é mais v, ela vai ser 2v. E o raio, nesse trecho, ele não é d, porque a curvatura que ele está fazendo, ela é o dobro. O diâmetro dessa curvatura, ela acaba sendo 2D. Então, o raio dela vai ser o quê? O raio dela vai ser D. Beleza? Então, o que eu já posso concluir? Se eu for calcular aqui a aceleração centrípeta, por exemplo, de RQ, eu vou ver que o valor dela vai ser menor que a de PM. Como que eu posso fazer isso? Aqui, ó, só a gente verificar. Jogando a equação, aceleração centrípeta, V ao quadrado é V ao quadrado. Essa aceleração centrípeta de quem? RQ. Não é isso? Isso tudo dividido pelo quê? Dividido por D sobre 2. Se está dividindo por D sobre 2, eu posso multiplicar invertido, né? Se está dividindo por D dividido por 2, eu posso multiplicar invertido, e aí eu vou chegar na seguinte relação, que a aceleração centrípeta de RQ vai ser 2 vezes V elevado ao quadrado dividido pela distância D. Legal. Acabamos de achar o valor da aceleração centrípeta em RQ. E a aceleração centrípeta, vamos lá, continuando aqui. E a aceleração centrípeta de PN, aceleração centrípeta, vamos colocar assim, PN, ela vai ser igual, não V elevado ao quadrado, e sim 2V elevado ao quadrado. Isso tudo dividido pelo raio que é D. Então, o que eu vou ter nessa história? 2V elevado ao quadrado vai me dar 4V ao quadrado. Isso tudo dividido por D. Então, de cara, eu já consegui enxergar que a aceleração centrípeta de PM, ela vai ser maior que a aceleração centrípeta de RQ. Foi? Beleza? E nós chegamos nessa resposta a partir dessa relação que a gente fez. Foi? E obtivemos essa resposta. Então, de cara aqui, por exemplo, a questão está pedindo o quê? A maior e a menor aceleração gerada nesse corpo, e a maior, ela não vai poder ser RQ nunca. Então, eu já elimino B. Por que ela não pode ser RQ? Porque ela é menor do que a aceleração PN. Então, ela não tem como ser a maior aceleração gerada. Eu nem comparei ela com a aceleração tangencial, mas ela não é a maior centrípeta, então, com certeza, ela não vai ser a maior de todas as acelerações. Beleza? E da mesma forma que eu não posso afirmar que a aceleração PN é a menor. Por que eu não posso afirmar que ela é a menor? Porque ela
é maior que a aceleração RQ. Foi? Beleza? Show de bola. Agora, a gente tem que pensar na aceleração tangencial. Então, eu vou apagar as informações da aceleração centrípeta para eu ganhar um espaçozinho aqui e a gente pensar em calcular essa aceleração tangencial. Eu não vou nem colocar a nível de cálculos, só para a gente começar a entender um raciocínio. O que acontece aqui? No ponto SR, ele variou de 0 até V, percorrendo uma distância D. Na situação QP, ele variou de V até 2V, mas percorrendo uma distância de 4D. Ela tem 4 quadrículas aqui. Se a gente parar para observar aqui, ó, a distância de Q até de P, ela dá 4 quadrículas. Então, se a gente parar para pensar nas acelerações tangenciais de S e R, o que aconteceu? Ele variou de 0 a V, ele variou de 0 a V, com uma distância D. O que P, ele variou de V a 2V, mas percorrendo uma distância 4D. E o ou NM, né? Na verdade, o NM, ele variou de 2V a 0, percorrendo uma distância 2D. Tranquilo? Beleza? Então, o que eu posso afirmar neste caso? Quando a gente está falando de aceleração, ela está responsável pela variação da velocidade ao longo do tempo. Aquele que sofrer uma maior variação de velocidade percorrendo uma menor distância, quer dizer que ele vai ter gasto um menor tempo para fazer isso e, consequentemente, teve uma maior aceleração. Se eu fizer o gráfico aqui, imaginando nestes movimentos, por exemplo, quer ver? Deixa eu fazer um gráfico só para vocês tentarem enxergar a situação de velocidade por tempo. É um gráficozinho de velocidade em função do tempo. Se a gente parar para pensar, SR, por exemplo, SR foi uma velocidade que foi de 0 até um certo valor V, então teve uma certa variação de Y, e a distância que ele percorreu foi uma distância D. Então, essa área aqui vai ter que dar uma área igual a D. E ele variou de 0 até V. Ok? Beleza? Agora, a situação QP, ele foi de V a 2V, que, querendo ou não, é a mesma variação de Y, né? De 0 até V, variou V. De V até 2V, também variou V. Também teve a mesma variação de velocidade. Só que, nessa variação de velocidade, se a altura desse triângulo formado é a mesma, só que a distância percorrida foi o quê? 4D.
Se a distância percorrida foi 4D, essa base desse triângulo, ela vai ter que ser muito maior. Então, essa base, ela vai ter que ser menos inclinada. Ó, esse gráfico. Porque a altura é a mesma, a base vai ter que ser 4 vezes maior para dar a mesma área. Se a base é maior, eu estou falando que o tempo é maior lá. A inclinação ficou menor. Se a inclinação ficou menor, eu posso afirmar que a aceleração vai ser menor. Então, comparando SR e QP, eu posso afirmar já de cara que o quê? A aceleração tangencial de SR, ela vai ser maior que a aceleração tangencial de QP. Foi? Então, o que vocês tinham que ter a maldade aqui? Que quanto maior for a variação da velocidade e menor for a distância percorrida, maior vai ser a aceleração. Então, por exemplo, naquele primeiro caso, vamos imaginar que o tempo fosse t. Para dar a distância percorrida, de área D. Como no segundo caso a variação foi de V para 2V, a mesma variação, mas a distância foi 4 vezes maior, esse tempo passou a ser o quê? Teve que passar a ser 4 vezes maior. Então, ou seja, como a variação da velocidade, a aceleração tangencial, né? É a variação da velocidade dividido pelo tempo, a variação da velocidade for a mesma, mas o que tiver maior tempo vai ter uma menor aceleração. Um aluno perguntou, Alexandre, dá para resolver essa questão atribuindo valores? Perfeitamente, desde que a atribuição dos valores seja coerente. Vamos imaginar que ele partiu de 0 a x segundos, deu um valor de 0 a 10 metros por segundo. Pode atribuir valor também, e você vai pensando em cima de atribuição de valores. Mas aqui a gente não precisa nem fazer conta, né? Era só ter essa maldade. Então, o que eu consigo concluir aqui? Que QP, ele não vai ser a maior aceleração possível. É impossível ela ser a maior aceleração possível. Por quê? Porque ela é menor que a aceleração tangencial em SR. Só de eu pensar nisso, eu já elimino a questão D. E na hora que eu elimino a questão D, eu já mato a questão. Beleza? Porque a QP vai ser a menor aceleração e a PN vai ser a maior aceleração. Dentro das análises que a gente fez, do que a gente já chegou, por eliminação a gente já conseguiu chegar sem ter que calcular. E essa questão, com toda sinceridade, era uma questão mais de análise de eliminação das alternativas do que calcular, do que atribuir valores, senão ela acaba ficando cansativa pra caramba. Então, o macete dessa questão era primeiro ver qual das duas acelerações centrípetas era maior, e a segunda parte era verificar das acelerações tangenciais quais eram maiores, qual era maior e qual era menor. Para concluir acerca da aceleração tangencial, era enxergar aquele que teve uma maior variação de velocidade possível, percorrendo uma menor distância. Legal? Então, neste caso, eu posso concluir que a resposta é letra C. Ficou claro?